Sabe, ter um propósito é o que nos move, né? Principalmente quando o céu tá azul e tudo vai bem. Mas, e quando a vida aperta de verdade? O que acontece com esse propósito quando os problemas, as crises, aquelas lutas que a gente trava por dentro, batem na nossa porta? É sobre isso que a gente vai conversar. Como um propósito pode e mais, como ele deve permanecer firme, mesmo no meio da pior tempestade. Olha só, a grande questão da estabilidade na vida não é tentar evitar as tempestades. Isso é impossível. Elas vêm para todo mundo. A verdadeira questão é em que tipo de fundação a vida está sendo construída. Pensa comigo. De um lado, tem a casa na areia. É fácil, né? Rápido de começar, mas totalmente instável. Qualquer ventinho já balança. Do outro lado, a casa na rocha. Essa sim, é uma base sólida, pensada, deliberada, feita para durar, não importa o que venha. E olha, essa ideia não é de hoje, não. É um princípio, assim, fundamental para construir uma vida que aguenta o tranco, sabe? A questão nunca foi se a chuva vai vir, se os rios vão transbordar ou se os ventos vão soprar com força. A única questão é, a estrutura que a gente construiu, ela tem o que precisa para não desmoronar? Então vamos mergulhar nessa primeira parte, uma fundação na rocha. O que é que significa na prática construir a vida sobre essa base que não se abala? Como é que isso funciona no dia a dia? E aqui está o ponto central de tudo. Manter o propósito firme não tem nada a ver com ter uma vida sem problemas. Isso nem existe, né? Seria totalmente irreal. A verdadeira força, a resiliência de verdade, ela vem de outro lugar. De onde a gente está ancorado. É a tempestade que vem para testar a âncora e não o contrário. Para a gente entender isso melhor, vamos dar uma olhada na perspectiva de Paulo. A firmeza desse homem no meio da tribulação é algo incrível. Sério, se teve alguém que entendeu na pele o que são problemas e perseguições, foi ele. A vida dele é praticamente um estudo de caso sobre como manter um propósito de pé sob uma pressão que a maioria de nós nem consegue imaginar. Em uma das cartas que ele escreveu, ele começa a descrever a realidade dele de um jeito que, uau, prepara o terreno para uma conclusão surpreendente. E o legal é que ele começa sendo brutalmente honesto sobre as dificuldades, sabe? Sem romantizar nada. E aí vem o contraste, que é simplesmente poderoso. Para cada aperto que vinha de fora, existia uma realidade por dentro que se recusava a ceder. Presta atenção nisso. Atribulados, sim, mas não angustiados. Perplexos, claro, mas não desanimados. Perseguidos, com certeza, mas não desamparados. Abatidos, jogados no chão, sim, mas, no fim, não destruídos. Gente, isso é resiliência na prática, pura e simples. Aí a gente se pergunta, tá, mas qual era o segredo dele para não jogar a toalha? E a resposta é foco. Era tudo uma questão de foco. Ele tirava a lente de aumento do problema imediato, da dor do momento, e colocava o foco no peso, na importância do propósito eterno que ele carregava. Essa frase dele ilustra a estratégia de uma forma brilhante. Ele simplesmente ressignificou o sofrimento. Pensa bem, ele chamou a tribulação dele de leve e momentânea. Como assim? Porque ele comparava com o resultado final, com o tal do peso eterno de glória. A matemática era simples na cabeça dele. O propósito é eterno, o problema é passageiro. Ok, isso tudo nos leva para uma questão bem comum, uma que pega muita gente. Aquele sentimento de que as nossas falhas, as nossas fraquezas, elas nos desqualificam, como se a gente não servisse para ter um propósito maior, sabe? Então a pergunta é essa, bem direta. Será que os problemas e o sentimento de estar quebrado por dentro, será que isso anula o propósito? Como é que alguém pode ser usado para algo grande se por dentro a sensação é de que está tudo em pedaços? Essa é uma dúvida que, sinceramente, pode paralisar qualquer um. E a resposta, ela vira o nosso pensamento de cabeça para baixo. Porque a lógica do reino é totalmente inversa. É o oposto do que o mundo prega. Justamente onde a gente enxerga a fraqueza, é ali que um poder completamente diferente se manifesta. E o princípio central é este aqui. A graça de Deus é suficiente. Por quê? Porque o poder dele se aperfeiçoa, se torna completo justamente na nossa fraqueza. Não é um poder para gente que já se acha forte. É um poder que fica mais visível, mais óbvio, bem nas nossas limitações. É como se, no exato ponto onde a nossa força acaba, o poder da graça começasse a brilhar de verdade. Traduzindo isso, os problemas e as fraquezas não cancelam o chamado de ninguém. Pelo contrário, eles se tornam o palco perfeito para a graça ser vista.
Não é um bug no sistema, sabe? É uma feature. As nossas fraquezas não são um defeito, elas são o cenário ideal onde a graça fica evidente para todo mundo ver. Elas não anulam o propósito, elas dão um megafone para ele. Beleza, chegamos na nossa parte final. Correndo com visão fixa. Agora a gente vai para a estratégia prática mesmo. Como é que se mantém o ritmo? Como é que se mantém a direção quando o caminho está cheio de pedra e a dor é real? A orientação é super clara e a gente pode dividir em 3 passos, 3 ações. Passo 1. Deixar de lado, tirar do caminho tudo aquilo que atrapalha, que é um obstáculo. Passo 2. Se comprometer a continuar na corrida, com perseverança mesmo que seja se arrastando. E passo 3, que talvez seja o mais importante de todos, fixar os olhos no lugar certo. E a fonte dessa estratégia é essa passagem, que nos diz para correr com paciência. Mas o segredo está no complemento, olhando para Jesus. Ou seja, com os olhos fixos em quem não só começou, mas completou o percurso. O foco não é na dificuldade da pista, no cansaço da corrida, mas no exemplo daquele que é o autor e o ponto final de toda essa jornada de fé. Olha, essa frase talvez seja a melhor imagem para resumir tudo isso. É simples. Não olhe para a tempestade. Olhe para aquele que caminha sobre as águas. Porque vamos combinar, se o nosso foco estiver no tamanho das ondas, no barulho do vento, o medo vai tomar conta. É inevitável. Mas se o foco mudar para aquele que tem autoridade sobre a tempestade, aí a perspectiva muda d'água para o vinho. E para a gente fechar, fica aqui uma verdade fundamental para a gente guardar. O nosso propósito não depende da nossa capacidade de ter dias perfeitos, sem falhas. Ele depende de um Deus que é fiel. A nossa performance varia, a fidelidade dele, não. A tempestade, ela vai passar. Mas a fundação, a casa construída na rocha, essa permanece de pé.